Chega aí, cara. Ô, Jeanzinho aí, rapaz. Jean que pega os esquerdistas na praça. Verdade. E aí, Jean, qual foi o depoimento mais bizarro que tu colheu na rua? Vai, conta pra gente aí. Senta aí. Aí, ó, o microfone aí. Escolher um é até difícil, né? Porque são vários. Um dos depoimentos que mais eu acho que viralizou na internet foi durante a eleição que eu perguntei da senhora, falei, a senhora vai votar em quem? No Lula ou no Bolsonaro? Ela falou bem assim, eu vou votar no Lula. Aí eu falei, a senhora sabia que o Lula defende o aborto? Não. Aí ela mudou praticamente de ideia, então eu não vou votar ali na hora. Foi tipo 9 segundos que ela mudou. Ela tava com voto de convicção, então, né? Convicção. 9 segundos eu mudei a ideia dela. E também tem um que eu pergunto sobre a taxação de grandes fortunas. Esse vídeo aí viralizou bastante assisti, eu lembro. Na internet, que eu pergunto do... Porque normalmente eu pego pessoas comuns, entendeu? Na rua. Sim. Porque muitas das pessoas comuns, elas têm pensamentos que são ligados à esquerda, mas elas não são de esquerda. Mas através da educação, todos esses anos que foram passados para essas pessoas, elas têm esses posicionamentos que é um pouco ligado à esquerda. E eu perguntei do rapaz, você é a favor da taxação de grandes fortunas, dos bilionários? Aí ele falou, sim, eu sou totalmente a favor porque os bilionários não pagam impostos. Aí eu falei para ele assim, e se você fosse bilionário, você queria que a carga tributária fosse maior sobre você ou você iria para um país que pagasse menos? Ele falou, não, eu não. Mas do outro pode, mas o dele, basicamente, não pode, né? Aí eu tive que explicar, educar tudinho ele falando quais os problemas que iriam acontecer se um bilionário saísse do país, né? Ia levar todo investimento para fora do país para países que têm menor carga tributária, né? E aí eu fui explicando aos poucos para ele e ele mudou totalmente de ideia. Isso aí, Jean, que você disse com relação ao senso comum, né? Muita gente para assim, poxa, por que as ideias de esquerda, elas pegam muito mais forte na cultura do que a da direita? Antônio Gramsci, ele chama isso de senso comum. É igual, por exemplo, com certeza todo mundo aqui já ouviu a questão da mãe falar que não pode beber leite com manga, pô. Isso aí é um senso comum, do bem, assim, depois você descobre que é mentira e você come. Semente do maracujá. Mas assim, é uma coisa que não te afeta culturalmente. Mas outros sensos comuns são colocados durante a sociedade e aquilo vai ficando na sua mente pela repetição, muitas das vezes. Então, antes de 2020, por exemplo, a gente nunca tinha ouvido escutar negacionista. Negacionismo. O que é negacionista? Genocídio. Para mim, genocídio era os regimes antidemocráticos da esquerda no século XX. Então, eles começam a jogar isso por repetição e aí o que acontece? Fala isso na televisão, no jornal, aí daqui a pouco um jogador de futebol está falando isso. Então, Gramsci falava que era muito mais importante você ter um locutor, por exemplo, que influencia as pessoas, do que ter uma grande manifestação. Por quê? Porque manifestação você está falando para quem concorda. E o locutor não. Por exemplo, uma pessoa ama, sei lá, fala um cantor que está bombando aí no mundo aí, que a esquerda gosta. Que a esquerda gosta? Um cara que canta bem. Isso, não, canta bem não. Um cantor. Que gosta de cantar, né? Que é bom, como é que gosta de cantar? Se deixar, canta o dia inteiro. Aí você fala com ele, e aí, você é político? Não. Mas eu tenho certeza que tem um monte de adolescente que, por gostar dele, ele chegando na eleição fala assim, não, eu vou votar no fulano de tal. E aí o que acontece? Pela influência de gostar do cantor, ele vai atrás. Então isso que é o senso comum, é fazer com que o sentimento mande muito mais do que a racionalidade. E é o que eu mais vejo na rua, né? Assim, eu entrevisto gente de esquerda, mas eu prezo, que eu falo sempre, pela educação das pessoas na rua, que eu faço. Pro trabalhador que pega ônibus de manhã cedo, pra mãe de família e pro próprio jovem, né? Que, como eu falo, o meu trabalho é de educação. Esses dias eu fui gravar um vídeo também falando sobre isso, sobre educação, que tu falou aí do Gramsci. Eu perguntei de um jovem que tinha acabado, ele estava com a farda do colégio, ele tinha acabado assim, de sair da escola. Aí eu perguntei, você é a favor do pronome neutro? Sim, é muito importante o pronome neutro. Aí eu falei, você pode me dizer um pronome? E aí, lá ele, de boas, esses foram todos os pronomes que ele utilizou. E ele tinha acabado de sair da aula. Colégio militar? Não, colégio militar não, colégio estadual. Estadual. Entendeu? Do terceiro ano, do ensino médio. Então, para você ver o quão grave está a educação do país.
se o cabra não consegue É ensinado, dizer né? um pronome, então tu imagina tudo que está acontecendo através da Ensinado. educação, infelizmente.